Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Trazendo aí para vocês um vídeo de opinião mesmo, né? Mas não só opinião minha, tá? Opinião da maioria dos outros criadores de conteúdo também, porque eu sempre gostei de acompanhar muitos canais variados, né? E para depois, no final das contas, formar a minha própria opinião sobre cada boneco, né? Eu sei que a maioria de vocês não tem esse tempo, né? A se dedicar ao jogo, mas eu tenho um hiperfoco muito grande nesse jogo, o que me possibilita fazer isso, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Então, tipo, sempre que sai um personagem, eu busco o máximo de conhecimento possível, né? Para depois eu formar a minha própria opinião sobre o boneco, né? E hoje eu tô vindo aí seguindo a ideia do youtuber Card, né? Que ele fez um vídeo nesse final de semana aí falando sobre, comparando, né, os anos anteriores do jogo, né, e esse atual ano que nós estamos vivendo agora, que é o pior ano do jogo em relação aos banners, né, que é uma coisa que nós podemos ver, né, e podemos concluir de maneira muito fácil que o jogo está numa fase tão madura, mas tão madura, tá, que é muito difícil que eles lancem um boneco top meta que mude o jogo, entendeu? Porque já tem muita opção de muita coisa diferente, né? E eles não têm como mais fazer com que todo mês saia um boneco melhor do que todos os que já existem, né? Devido à quantidade de bonecos diferentes que nós já temos aí. Então eu trouxe esse comparativo de todos os anos para cá, né, em relação aos bonecos top de cada ano, né? Inicialmente aí em 2019, tá? Nós tivemos muitos bonecos top, muito, tá? O Poseidon foi um boneco muito usado, tá? A Pandora de Cura ainda é usada de maneira situacional até hoje, né? O Ser Divino foi muito usado, mas muito usado na época, tá? De maneira a ficar um meta chato que só se usava ele, né? Hades foi muito usado, Evil Saga foi muito usado, Ike Divino foi um boneco absurdo que só começou a ser counterado tipo um ano depois praticamente que foi lançado, né? Athena joga até hoje, né? Papillon foi muito absurdo, né? Teve seus dias de glória. Shun Underworld é top meta desde o dia que foi lançado até hoje, tá? Nunca deixou de ser e não vai deixar, né? E o próprio Shiryu Divino, né? Que ainda é usado até hoje. Já não é mais aquele top meta todo, mas ainda é muito usado até hoje. Então, se nós formos ver, é uma coisa bem natural, né? Que no primeiro ano do jogo, todo boneco tivesse sido top em cima do outro, né? Porque tinha muito pouco boneco e muitas poucas opções, então era isso que tinha, né? No ano de 2020, tivemos em primeiro lugar o Hypnos, né, que reinou como sendo o counter universal de todos os bonecos que jogam fora de turno, né? Isso até, sei lá, o ano passado, né? De um ano para cá que ele começou a cair no esquecimento um pouco da galera por ter outros muito melhores, né? Orfeu jogou muito, muito. Shun Divino jogou muito na sua época também, tá? Canon e Thanatos, né? Não tenho o que falar, porque são os dois top atacantes do jogo desde o dia que foram lançados até hoje, tá? O único que está junto com eles aí é exatamente um boneco que foi lançado esse ano, que é o Afrodite Divino, tá? Que fecham o trio de melhores atacantes do jogo desde sempre, tá? Desde sempre. Lune jogou muito, ainda joga um pouco até hoje. Ayakos jogou de maneira razoável, porque, tipo assim, ele é um controle muito bom, mas, tipo, nunca foi muito cão no gosto da galera, mas ainda é usado. Serpentário nem se fala, né? Faraó e Yoga Divino são situacionais. Shon Sapuris, meta até hoje, desde o dia que foi lançado até hoje, né? Shijime é um boneco zoeiro, né? Situacional, né? Nunca foi e nunca será meta. Mas podemos ver que em 2020 ainda muitos bonecos meta. Em 2021, né, tivemos o Milo Divino, que teve o seu um ano de glória praticamente, que era o top DPS absoluto do jogo. Até sair 3 4 counters seguidos para ele, porque ele não podia continuar jogando da maneira que ele estava jogando, então a empresa fez isso de maneira proposital para ele parar de jogar e sair do meta, né? Mas enquanto se pôde usar Milo Divino, se usou, né? Artemis nem se fala,
tá? A Pandora Comandante foi muito meta quando foi lançado, hoje em dia é bem situacional, tá? Vamos ver se o reparo dela vai trazer ela um pouco de volta pro meta. Death Tool era um boneco lixo, mas que pós-reparo está sendo usado na comp de velocidade, né? Que fica um combo muito forte, claro, né? Dependendo do nível de mix da pessoa que está usando, né? Caim foi um boneco mediano, tá? E pós-reparo tá muito forte, muito forte, tá? Me deu um suporte muito absurdo. Alone foi meta por muito tempo também, por mais de um ano. Aldebaran Divino é meta desde o dia que foi lançado até hoje. Tá? O reparo dele só deu aquele toquezinho para ele melhorar um pouco mais. Exclamação é um boneco bem controverso, porque foi um boneco mediano e que teve um reparo ruim demais, tá? Que não fez ela ficar melhor. Aí tentaram dar um segundo turno na primeira rodada que também tipo, não fez ela entrar no meta, então, enfim, é um boneco meio que esquecido. Doku Divino meta desde o lançamento, né? Shura Sapuris, assim, jogou muito bem com a exclamação assim que foi lançado, tá? Era uma dupla absurda, na verdade um trio, né? Com o Doku Divino junto, que matava qualquer boneco do jogo, né? O Milo da exclamação matava qualquer boneco do jogo, porque ainda não tinha o nível de retranca que se tem hoje em dia. Mas poucos meses depois, tipo, uma exclamação parou de jogar junto com a compra de sangramento porque a retranca era muito grande, né? Hoje em dia, graças ao reparo do Shura Sapuris, que sangramento voltou a jogar um pouco, né? Camur Divino é muito meta, principalmente para as contas mais fracas, né? Quanto mais fraca a conta, mais forte vai ser o Camur Divino, né? E Gestalt é um boneco bem ruim e que com o reparo ficou um boneco mediano a situacional, né? Não é lá essas coisas, mas nós podemos ver que em 2021 muitos bonecos meta, muitos bonecos meta. 2022 a Balfica nem se fala, né? É meta desde o dia que foi lançado. Persephone é aquele meta situacional, mas muitos consideram ela como retranca. Eu não, eu considero ela como um boneco de dano, tá? Porque você baixar 10% da vida máxima de todos os bonecos do seu adversário por rodada, até que na quinta rodada você tenha abaixado a vida deles pela metade, isso é muito forte. Isso é muito dano, tá? E, tipo, a maioria das pessoas não enxerga ela dessa forma, né? Suikyo foi um boneco bom no seu lançamento, mas hoje em dia só joga em tapinha, então ele é bem situacional, tá? Cardia é lixo, infelizmente, né? Sasha, meta, desde o dia que foi lançado até hoje, tá? Défteros, é aquele negócio, né? É para comp muito específica, né? Assim como a outra Pandorinha também do Lost Canvas, que hoje em dia só é usada para boss, né? Oneiros é um boneco que eu tenho um nojo muito grande, né? Porque é um boneco que faz com que dois bonecos não possam causar dano. Eu acho isso uma coisa bem ridícula, já que se vence uma partida causando dano, né? Então ele é o anti vencer uma partida, então é um boneco que eu pessoalmente não gosto. Tá? Quando foi lançado era muito fraco, mas hoje em dia com o seu templo já ficando mais forte, ele já causa um dano legal, tá? Já pode ser usado em algumas compras específicas. Choro Divino, absurdo, mas totalmente dependente de ter duplo turno, né? Saga Sapuris joga desde o seu lançamento até hoje. Não é top meta, mas pode ser encaixado em muitas comps. Tá? Money Gold, muito bom. Também não é um boneco top meta, mas pode ser encaixado em muitas comps. E aí, Eolus Divino, né, que foi aquela decepção, né, para todos que são do signo de Sagitário, que é o meu signo. Mas, assim, é um boneco muito situacional que ele foi feito para ser jogado com o Shura Divino e só, tá? Ele é um boneco combo de 1 para 1 e acabou. Infelizmente, ele é isso, né? E chegamos em 2023, tá? Que, na minha opinião, é o pior ano em lançamento de boneco do jogo, tá? Mas eu acho isso totalmente compreensível pela maturidade que o jogo chegou, né? Para mim, sinceramente, esse ano só tiveram 3 bonecos meta, tá? Serafina, Alone e Afrodite Divino. Só esses 3 e mais ninguém, tá? Tivemos 3 bonecos situacionais, tá? Que são Partita, Cagarro e o Radamantes, Lost Canvas, né? São bonecos situacionais, tipo, podem funcionar, podem, mas tem que ter compras voltadas para eles. Então já é um pouco complicado, tá? E o resto é lixo, tá? A Smith é lixo, Kaiser é lixo,
Caronte é lixo. É, Camus Divino, Camus Sapures, perdão. Para mim vai ser lixo, porque ele não countera nenhuma comp rápida, tá? Que são as comps mais fortes do meta hoje em dia. Tá? Se ele não tivesse esse limitador de o esquife de gelo dele só ativar se você já gastou X de energia nessa rodada, ele seria um boneco absurdo de forte. Mas como tem esse limitador, eu acho ele muito ruim por causa disso. Tá? Asgard, nós já podemos ver várias opiniões de outros criadores de conteúdo, né, que fizeram ele para ser um boneco tanque, mas já tem outros muito melhores, né? O dano dele é muito baixo, ele não é um causador de dano. Tipo assim, então é uma coisa muito situacional, sendo que você tem outros 10 bonecos, no mínimo, mais fortes do que ele para assim serem usados, né? E ainda falta o último boneco de dezembro, né? Mas assim, esse ano, em comparação com banners, tá? É o pior ano do jogo disparado, né? E para quem é free to play ou para aquele cara que assim gasta muito pouco no jogo, que só compra medalha, enfim, tá um ano muito tranquilo, tá um ano que é, todo mundo tá conseguindo upar bonecos que perdeu lá atrás, né, independente do motivo, né? E tá sendo um ano que está sendo muito facilitado para assim, todos os jogadores. Porém, qual é o grande problema disso? Tá? É o fator desmotivação, tá? Porque assim, desde o momento que você vê um boneco novo na sua mão e você não tem como jogar com ele, tipo, tem como jogar, mas a gente sabe que o objetivo do PVP desse jogo é você pegar lendário quanto antes para você ficar ganhando aquela recompensa, tanto semanal quanto quando chega no final do seu mês. E tipo, ninguém vai pegar um boneco ruim para poder ficar fazendo gracinha, sendo que se fizer isso você não vai subir rank. Tá? A não ser se você tiver uma conta nível Virgo Chaco, uma conta nível Dante, você brinca da maneira que você quiser. Tá? Você pega um boneco rank A e vence partida usando ele. Fora isso, tu não vai fazer isso. Tá? Tu vai querer usar um boneco tipo ruim num amistoso contra um amigo para você zoar, enfim. Tá? E se você não for um cara rico que tem milhões de livros para você jogar fora, você não vai upar um boneco que não te dê retorno de maneira a te dar vitórias, entendeu? É muito difícil. Então isso daí desmotiva muito os jogadores, tá? Isso é uma coisa muito perigosa. É claro que a gente sabe, né, que desde o primeiro ano de jogo, muitas pessoas ficam de mimimi falando que o jogo tá morrendo, e a gente sabe que o jogo nunca vai morrer pelo número de fãs que esse jogo tem, tá? Esse jogo só vai morrer se a empresa de um dia para o outro falar assim, acabou o jogo. Aí ele acaba. Fora isso, se for depender dos fãs, esse jogo nunca acaba, tá? Ele só vai acabar quando não tiver mais boneco para poder ser lançado. Fora isso, ele não vai acabar por causa dos fãs, né? Mas assim mesmo é um fator desmotivante muito grande, tá? Que nós estamos vendo muitas contas, até nível Jamiel, sendo vendidas, né? Então é uma coisa que é um pouco perigosa, né? De você estar jogando um jogo que não te dá mais aquela motivação porque os bonecos são ruins, né? A grosso modo é isso, tá? Então, pessoal, é isso. Eu queria trazer essa opinião minha para vocês aí, tá? E até o próximo vídeo.